Olá, alunos! Hoje a aula é sobre parentesco e fundamentos da genética para o nono ano, disciplina de ciências. Darwin dizia que a evolução dos seres vivos ocorre por meio da seleção natural, realizada pelo ambiente onde as populações vivem. Os indivíduos com características favoráveis à sobrevivência no meio em que habitam teriam maiores chances de gerar descendentes, ou seja, os indivíduos aptos ao ambiente em que estão conseguem se reproduzir e gerar mais descendentes. Especiação: processo pelo qual são formadas novas espécies diferentes da original, devido a um evento que separe a população. Novidades evolutivas: quanto mais características são compartilhadas por duas ou mais espécies, mais aparentadas elas são. As características exclusivas, que definem os grupos, são chamadas de novidades evolutivas. O estudo das relações de parentesco entre os seres vivos é chamado de filogenia, e a representação dessas relações é feita por meio da árvore filogenética. Genética é a área da ciência que estuda a hereditariedade. Então, Mendel, ele cruzou ervilhas para realizar lá a primeira lei de Mendel. Mas por que ele usou ervilhas? Porque é de fácil cultivo, ciclo de vida curto, características de fácil comparação, grande número de sementes e podem se autofecundar. Então, ele cruzou roxa com roxa, formando roxa, branca com branca, formando branca. Linhagem pura: conjunto de indivíduos que apresentam as mesmas características observadas nos progenitores, que a gente pode entender como sendo os pais. Então, Mendel cruzou ervilhas amarelas com verdes e só nasceu amarelas. Então, o vezão é homozigoto dominante, homozigoto igual, dominante grande. Vezinho, heterozigoto, heterozigoto significa diferente. Vezinho, homozigoto, que é igual, recessivo, que é a letra em minúscula. Então, ele cruzou vezão com vezinho, que é a geração parental, que são os pais. E aí, nasceu vezinho com vezinho, que é o F1. No caso, são os primeiros filhos, entre aspas. Ele fez a autofecundação e nasceu vezão, vezinho, que seria o F2. Então, vamos lá. Vezão, que seria o homozigoto dominante, é a amarela. O vezinho, que seria o heterozigoto, é o amarelo. E o vezinho, que é o homozigoto. Então, eu tenho amarela com verde, nasceu amarela e amarela. E amarela com amarela, nasceu amarela e verde. Então, na F2 eu tenho 3 amarelas para uma verde. Primeira lei de Mendel: albinismo. Variação genética caracterizada pela ausência total ou parcial da melanina, que é a substância de pigmentação responsável pela cor da pele, olhos e cabelos. Albinismo é uma característica recessiva, ou seja, as duas letras são minúsculas. Para que o indivíduo seja albino, é necessário que ele tenha recebido um alelo recessivo do pai e um da mãe. Então, ele tem que ser azinho, um do pai e um da mãe. Caso contrário, se o indivíduo tiver apenas um dos alelos recessivos, ele não será albino. Então, se ele for azinho, não é albino, e nem azão. Nenhum dos dois é albino. Azinho, o azão inibe o albinismo, que é o azinho. Azão, homozigoto não albino. Azinho, heterozigoto não albino. Azinho, homozigoto albino. Heredograma: representação que ilustra o grau ou parentesco entre os organismos e em quais indivíduos pode ser observada certa característica. Genótipo é a constituição genética, é o gene, exemplo, azinho. Fenótipo é a característica visível, exemplo, cor dos olhos. Então, aqui a gente tem a ilustração para fazer o heredograma. Então, o quadrado é masculino, quadrado pintadinho, masculino com característica de estudo. O que é essa característica de estudo? Suponhamos que no exercício fala que tem um menino ou um homem albino, seria pintadinho. A bolinha é feminino, bolinha pintadinha feminino com característica. Este é sexo não informado e este é cruzamento. Aqui é um exemplo do heredograma. Então, o pai com a mãe teve uma filha. Cromossomos humanos: XX mulher e XY homem. Nós temos 46 cromossomos em 23 pares. Conjunto de cromossomos é o cariótipo e cromossomos são formados por DNA.
Gene, determinadas sequências de bases nitrogenadas, que é a adenina, letra A, guanina G, citosina C, timina T, que correspondem a um pedaço do DNA, é o gene. Base nitrogenada, compostos que fazem parte da composição do DNA e RNA. Mutações, diversos fatores podem causar alterações nos genes e nos cromossomos.